Mateus capítulo 10, o verso de número 16. Mateus 10 e 16. Todos já localizaram? Diz assim: E eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como a pomba, ou simples como as pombas, no plural. Coloque a sua Bíblia aí em cima. Coloque a sua Bíblia aí em cima da cadeira. Desocupe a sua mão. Desocupe aí a sua mão. Amém? Com as mãos levantadas agora. Gente, tem uma separação aí. Vamos unir esse negócio aí. Por que essa separação aí? Une aí, Emerson. Por favor, meu filho. Não, vocês continuam com as mãos levantadas. Eu falei com o Emerson lá, vocês abaixaram as mãos. Gabriel, por favor, vai ter que esperar o pastor chamar o teu nome. Você gosta que eu te chamo, né, rapaz? Nome bonito, Gabriel. Amém? Com as mãos levantadas assim agora. Vamos se esforçar para dar a melhor salva de palmas para Jesus. Amém? Aproveite que você está aplaudindo, diga glória a Deus. Diga assim: louvado seja o teu nome, Senhor. Agora continue aplaudindo, não pare não. Vamos lá. Aplauda o Senhor, aplauda. Essas palmas não é para o pastor, essas palmas é para o Senhor. Isso, aplauda. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua igreja está te aplaudindo, o teu povo está te glorificando. E agora, Senhor, eu quero te fazer um pedido, Pai. Receba essas palmas e também, meu Pai, me usa nessa noite. Eu quero te pedir que assim, como a harpa na mão do teu servo Davi, me usa como instrumento nas tuas mãos e que a tua palavra vá, produza o resultado para a qual vai ser enviada e que prospere isso no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Agora vire para o irmão que está do seu lado. Vire para o irmão que está do seu lado. Se você não olha, vai esperar o pastor falar por nós? Vire para o irmão que está do seu lado. Diga assim: se você não olha, eu dou um aleluia. Vamos ver se funciona. Glória a Deus. Aleluia. Então se aceite aí dando glória a Deus. Ô Daí, você já me conhece. Vamos lá, Daí. Se une aí, meu filho. Vem, Fernando. Queridos, as brasas quanto mais estiverem juntas, amém? Glória a Deus. Aleluia. Bem, a semana passada nós falamos sobre duas características das pombas. Eu falei sobre a primeira. Quem estava aqui no domingo passado? Qual foi a primeira característica da pomba? Simplicidade. Primeira característica da pomba: a pomba é simples. Falamos sobre o discípulo e a simplicidade. Segunda característica da pomba: esperança. Falamos que a pomba, ela transmite esperança. Falamos aí do pombo correr e etc. Quem quiser ouvir essa mensagem é só acessar o site, está lá. E hoje então nós vamos trabalhar mais duas características das pombas. E antes de eu falar sobre isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, até para vocês interagirem com o pastor. Quem sabe aqui o que é ser discípulo? Pode responder. O que significa ser discípulo? Servo. Fala, meu filho. Fiel ao líder. Quem mais quer arriscar aí? Seguir. Seguir o quê? Seguir o líder. Oi? Ensinar. Quem mais quer arriscar? Ser submisso? Amém. É só para ver que vocês estão ligados. Então, nós vamos nomear o tema dessa mensagem como o discípulo e a pomba, parte
parte 2, ok? Porque semana passada a gente trabalhou o discípulo e a pomba, então parte 1. Então hoje o discípulo e a pomba, parte 2. Eu estou falando sobre essa questão do discipulado, ou o que é ser discípulo, porque é a nossa visão. A nossa visão é uma visão de discipulado. Então, todos aqui são discípulos e também são discipuladores, porque estão ensinando outra pessoa. A diferença entre um discipulador e um professor é que o professor, ele vai ensinar o quê? Você vai aprender conhecimento, você vai adquirir conhecimento, né? Então, o professor conhece alguma coisa e vai passar para o aluno. O discípulo é diferente. É claro que o discípulo também adquire conhecimento, mas ser discípulo é além de ser um aluno. Ser discípulo é ter o exemplo de vida do seu discipulador. Então, não é só aprender com ele no campo das ideias, mas é aprender com ele também no campo da vida. É ter exemplo de vida, é imitar essa pessoa. Então, o que é ser um discípulo de Jesus? É segui-lo, é imitá-lo. Então, qual é o desafio de todo discípulo que aqui está, que são discípulos de Jesus? É a cada dia, é imitar mais o seu mestre. Sintetizando, o nosso desafio é, cada dia, nos parecer mais com Ele. A cada dia eu preciso parecer-me mais com o Senhor Jesus. Ser discípulo de Jesus é isso. A cada dia a gente buscar parecer-se com Ele. Olhar no seu exemplo de vida. A maneira com que Ele caminhou. A maneira com que Ele falou. A maneira com que Ele lidou com as situações. E procurar imitar. E isso vai me tornar uma pessoa cada vez mais parecida com Ele. Então, ontem eu parecia menos com Jesus do que hoje. E amanhã eu preciso parecer mais com Jesus do que hoje. Deu para entender? Amém. Hoje eu preciso parecer com Jesus mais do que ontem. E amanhã eu preciso parecer-se com Jesus mais do que hoje. Então esse é o nosso desafio. Está procurando a cada dia, está tendo em nós, imprimido em nós, o caráter de Cristo. Assim a gente vai andar como Ele andou. Assim a gente vai andar como Ele andou. Então, ser discípulo é isso, é ser um imitador. É ser um imitador. Tudo isso que vocês falaram está certo. E eu estou falando isso aqui para somar aquilo que vocês falaram. Agora, irmão, Jesus nunca mandou alguém fazer alguma coisa que Ele não fazia. Nunca. Jesus nunca mandou alguém ser alguma coisa que Ele não era. É diferente de alguns, por exemplo. É comum em algumas famílias o pai dizer assim, ó, por exemplo, o cara bebe e aí ele fala para o filho assim, você não pode beber. Aí o filho diz assim, pai, mas o senhor bebe. Aí o pai diz assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Então é comum isso acontecer. E às vezes na igreja também, alguns líderes mandam os seus discípulos fazer aquilo que eles não fazem. Não é o caso de Jesus. Jesus, tudo o que Ele mandava fazer por quê? Porque Ele era exemplo. Jesus era modelo. Ele era modelo. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Ó, se Jesus falou, olha, sede prudentes como a serpente, ou prudentes como as serpentes, simples, que é a nossa mensagem de hoje, simples como a pomba, é porque Ele era simples. Então, se Ele mandou os discípulos se espelharem numa pomba ou pegarem as características das pombas, é porque em Jesus eles já viam isso. Porque Jesus é o exemplo. Olha, se o discípulo tem que ser como uma pomba, é porque o discipulador era como uma. Se o discípulo tinha que ser como uma pomba, é porque o discipulador era como uma pomba. Então, tinha em Jesus essas características. Então, Jesus tinha todas
E por isso ele estava ensinando os seus discípulos a serem como as pombas. E vamos lá então para as nossas duas lições de hoje. A primeira lição que eu quero tirar aqui das pombas. As pombas, elas voam em bando. Elas sempre estão em equipe. Dificilmente você vai ver uma pombinha sozinha. Aonde você vê uma pomba, pode ir lá, tem um pombal lá. É sério. Elas voam, elas andam. Vou usar o linguajar aqui de andar, vocês sabem que elas voam. Mas elas andam em equipe. Você não vê uma pombinha sozinha. Sempre estão em equipe. Aí o pastor pregou aqui, a semana passada, sobre o pombo correio, que às vezes ele tinha uma missão e ele tinha que ir sozinho. Isso é o quê? Uma exceção. Não é uma regra. Então, às vezes, pode acontecer de um discípulo estar andando sozinho numa determinada missão. Mas é algo que ele vai fazer, vai realizar e ele já volta para a sua equipe. É uma missão que ele tem, mas isso é uma exceção. Via de regra, o discípulo não pode andar sozinho, assim como a pomba. Vocês já notaram que Jesus, quando mandava os seus discípulos, ele mandava de dois em dois. Por quê? Para eles não andarem sozinhos. Então, a primeira lição aqui hoje sobre as pombas é que as pombas, elas não voam, elas não andam sozinhas. As pombas, elas não fazem a rota do isolamento. E por que eu comecei falando aqui sobre o exemplo de Jesus? Porque Jesus estava dizendo, olha, vocês precisam ser como as pombas. As pombas estão sempre em equipe. Eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. E que para vocês sobreviverem no meio desses lobos, vocês precisam estar juntos. Vocês precisam estar unidos. Se os lobos pegarem vocês na rota do isolamento, será uma presa fácil. Agora, se vocês estiverem sempre juntos, em equipe, aí o adversário não terá facilidade. Ele vai até tentar prevalecer contra vocês, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu comecei falando sobre o exemplo de Jesus, porque Jesus também, ele não andava sozinho. É sério. Então tudo que ele mandava os outros fazer, é porque ele fazia antes. Interessante, querido, que mesmo quando ele queria um momento reservado, um momento de oração, ele chamava 3 pessoas pelo menos. Quem lembra os nomes? Pedro, Tiago e João no barquinho. Fácil, né? Mesmo quando ele ia orar, presbítero daí, ele não ficava sozinho. Ah, pastor, mas teve um momento em que ele foi orar e ele ficou sozinho. Exceção. Via de regra, aonde Jesus estava tinha outras pessoas. Jesus nunca estava sozinho. Interessante que ele não chamou um só para segui-lo. Ele já chamou logo quantos? 12 na Bíblia, significa plenitude. Então, note bem, querido, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não andava sozinho. Ele não gostava de ficar só. Aonde ele estava tinha amigos. Aonde Jesus estava tinha multidão. Eu tenho uma palavra profética para a igreja nessa noite. Deus está dizendo para você. Sabe por que muitas das vezes
isolam, ficam enclausuradas. Eu vou usar uma frase aqui de um pastor que é um mentor para mim, já aprendi muita coisa com ele, pastor Josué Gonçalves. Ele diz assim, uma frase dele, ele diz assim: quem quer viver uma vida sem ser supervisionada, vive uma vida irresponsável. Quem quer viver uma vida sem ser supervisionado, ou no caso uma pessoa quer viver uma vida sem ser supervisionada, ela vai viver uma vida sem responsabilidade. Eu já fui encarregado de uma empresa. Eu era encarregado e fui alguns anos encarregado. Enquanto eu estava lá, o Daí, o presbítero Marco está aí, ó. E eu fui encarregado dele. Quando eu estava supervisionando, ele trabalhava mais. Aproveitar que ele está aí. Mas quando o supervisor não está, no linguajar aí do pessoal que trabalha, quando o chefe não está, dá uma relaxadinha natural. É ou não é, pessoal? Às vezes está todo mundo lá, assim, trabalhando assim, sabe, assim, meio assim, ó, meio no passo assim da tartaruga. E quando o chefe chega, aí o chefe sai, aí, calma aí. Então, quem quer viver uma vida sem ser supervisionada, não vai viver uma vida com responsabilidade. O que é viver uma vida sem ser supervisionado? Sem ser supervisionado, sabe o que é isso? É uma pessoa que não quer dar satisfação a ninguém. É uma pessoa que quer ser independente. E tem muito crente autônomo. Verdade. Tem muito crente autônomo. Se deixar, ele toma Santa Ceia via Sedex. E no culto para quê? Aí vai ficar assistindo lá os programas na televisão e agora via internet. E a Santa Ceia vem pelo Sedex. Então ele não precisa estar na igreja. Para ele assim, ó, se tiver um quartinho, um notebook, já era. Então as pessoas não querem compromisso. Elas querem viver sem ser supervisionadas. São pessoas que entram na rota do isolamento e se tornam presas fáceis para Satanás. Agora olha o que Jesus está dizendo. Jesus já prevendo isso. Ele diz assim, ó, as bombas estão sempre em equipe, em bandos. Aonde você vê uma bomba, você vê um pombal. Jesus está dizendo, não fiquem sozinhos. Coloca lá, Tiago, Eclesiastes, capítulo 4. Olha lá, meu filho, a partir do verso número 10, 11, 12. Lá o texto vai dizendo assim, querido, lá em Eclesiastes, vai dizendo assim, melhor serem dois do que um. Porque se tiverem dois, se um cair, o outro levanta. E se tiver sozinho, não tem quem o levante. Melhor serem dois do que um, por quê? Porque se dormirem juntos, um esquenta o outro. Mas se estiverem dormindo sozinhos, não tem quem esquente. E os casados dão glória a Deus na época do inverno, né? Tanto é que na época do inverno tem reconciliação em casa. Mas o texto ainda continua dizendo, escute, se alguém se levantar contra um, os dois lhe resistirá. E o cordão de 3 dobras não se quebram facilmente. O que a Bíblia está dizendo? Vocês estando juntos, vocês vivendo juntos, vocês vivendo unidos, vocês jamais serão vencidos. Vocês vivendo como a pomba
assim, meu irmão, não ande sozinho. Fale pra ela, fala assim, fica sozinha não. Fala assim, olha a bomba. Primeira lição, a lição da união. Ó, pastor, vai ficar difícil. O senhor não sabe o que eu estou passando, pastor. Vem para a igreja. Vem para a igreja. Não fique na sua casa, não fique sozinha. Não fique sozinho. Aqui na igreja, de uma forma ou de outra. Ainda que for uma criança gritando, Deus vai falar contigo. Que é isso, pastor? Sério? Porque talvez você está dormindo e a criança... Deus está falando com você, acorda, minha serva. É sério? De um jeito ou de outro, Deus vai falar contigo. Então vem para a igreja. Não faça essa rota do isolamento. Lembre dessa fala do pastor Josué Gonçalves. Quem quer viver uma vida sem ser supervisionada, não viverá uma vida com responsabilidade. Muito obrigado. Por isso que eu sou junto contigo. Minha pombinha de Jesus. A segunda lição da porra. A primeira é união. Então nós já temos pelo menos 3 aí, né? Simplicidade, esperança e união. E a quarta, que no caso hoje seria a segunda. E aqui a gente vai fechar. As pombas nos ensinam uma lição chamada a lição da aliança. Mas como, pastor? Como que a pomba nos ensina acerca da aliança? Você sabia que as pombas, elas são monogâmicas? Sabe o que é ser alguém? É alguém que não troca de parceiro. É alguém que é fiel ao seu parceiro. As pombas, sendo monogâmicas, elas não são como os polígamos. São aqueles, por exemplo, que têm 2 mulheres e por aí vai. Agora as pombas não. As pombas são monogâmicas, ou seja, as pombas são aliançadas. Vocês sabiam que as pombas, por exemplo, quando o pombinho, o macho morre? Vocês não sabiam disso, o pastor vai ensinar vocês hoje. Sabe o que acontece com as pombinhas fêmeas? Elas ficam assim. Vocês nunca viram uma pombinha preta chorando, né? Mas é isso que acontece com as pombas. Quando o parceiro morre, por isso que na lei, Tiago Robson, com relação às pombas, já era um casal de pombinhos. Porque Deus já sabe que se levasse só a fêmea ou só o macho, haveria morte. O outro parceiro morreria. Então por isso que no sacrifício já era um casal. Então as pombas são monogâmicas. Elas são fiéis à aliança. E deixa eu terminar. Quem entende de pombas sabe que por causa da perda do parceiro, a pombinha chega até a morrer. Ela é tão fiel ao seu parceiro, que quando mesmo morre, ela pode até morrer de tanta tristeza. Ela sofre tanto com a perda do pombo que ela morre. Por que vocês acham, quando a gente vê um
pombinho, por exemplo, que nem o Hélito e a Laine, a gente diz assim: olha, que bonitinho, casal de pombinhos. Vocês acham que essa questão é, ai, casal de pombinhos, isso aí é algo que vem do nada? Porque os pombinhos, a pomba, as pombas, nos ensinam o que é verdadeiramente um casamento, o que é uma aliança, o que é uma fidelidade. Agora, o que a gente aprende? O que Jesus estava dizendo? Simples como a pomba. O que Jesus estava dizendo? Discípulos, vocês estão sendo enviados no meio de lobos. E sabe o segredo da vitória de vocês? Dá uma olhadinha nas pombas. As pombas são fiéis às alianças. Então vocês, discípulos, vocês têm uma aliança comigo. Olha lá, hein? Assim como as pombinhas não querem alianças. Coloca aí, Tiago. Gálatas capítulo 3, o verso de número 15, está escrito assim: Paulo diz, falo como homem, uma aliança, uma vez confirmada, ela não pode ser quebrada, ela não pode ser anulada, e nem lhe acrescenta coisa alguma. Você sabe o que Paulo estava dizendo? Você fez uma aliança, então seja fiel à sua aliança. Posso falar tudo, sim ou não? Então, queridão, dá uma olhadinha na sua pombinha que está do lado aí. Queridona, dá uma olhadinha no seu pombinho que está do lado. E diz para ele assim, diz para ela assim: eu sou fiel à nossa aliança. Eu não sei por que tem gente que ficou vermelho, tá difícil. Tem gente que mudou de cor. É difícil olhar para a pombinha e dizer assim: pombinha, eu sou fiel à nossa aliança. Tá difícil? Olha aí, vamos aplaudir o Senhor. Olha aí. Tá vendo aí, sabe? Aí tem gente que quer ser pombo, mas quer fazer um pombal, né? Vocês já entenderam isso? Um dia tá com um, outro dia tá com a outra, e por aí vai. Queridos, por isso que nós a visão em célula, algo de Deus, no nosso coração, uma das coisas que nós temos ensinado à igreja, é a igreja honrar a aliança com o seu pastor, aliança com a sua liderança, aliança com a sua igreja, aliança com a sua mulher, aliança com a sua família. O nosso Deus é um Deus de... O nosso Deus é um Deus de... E nós somos o quê? Está lá em Efésios capítulo 5. Olha, para nós ver de novo primeiro. Vamos ver o que diz lá. Nós somos discípulos. Eu disse que ser discípulo é o que mesmo? Ser imitador. Olha o que está lá em Efésios capítulo 5, o verso de número 1.
Fique de pé. Converse com Deus no passo aqui. Quantos entenderam até aqui a mensagem, por favor, diga amém. O que você falou para a sua bombinha aí, meu cara? Você falou alguma coisa para essa bomba aí? Eu não consegui, ele engasgou, pessoal. A pombinha engasgou. A bombinha engasgou? Jesus, desengasga a bomba. Não, isso aí me deu uma revelação. Tem uma bombinha engasgada aqui hoje. Não, foi de Deus isso aí. Olha aqui, pastor, foi de Deus. Peguei a palavra. Eu já ia falar de pregar, vou pregar um pouquinho. Tem bombinhas engasgadas aqui hoje. E é isso que eu te digo nesse mistério. Não, na hora de você desengasgar hoje. Amém. Fui pra fora isso que dá na tua alma. É isso que eu entendi. Queridos, tira o som, deixa só o que eu te pedi no ponto. Eu quero fazer um convite para vocês aqui hoje. Já terminei a mensagem, só quero orar para vocês agora. Eu gostaria de te chamar para vir aqui no altar. Eu quero orar por você, por esses dois tipos de pessoas que estão se sentindo assim sozinhas, ou pessoas que foi, na verdade, foi uma decisão sua. Você decidiu se isolar, não queria ser supervisionado, achando que isso seria bom para você. Na verdade, você sabe que isso é ruim para você. Aliás, pede a senha do MSN do teu marido, pede a senha do Facebook do teu marido. Maridão, pode pedir a senha, porque a sua mulher tem que ser supervisionada por você. E você, mulher, pode pedir a senha do teu marido, porque vocês são uma só pessoa. Sim ou não, gente? Uma só carne. Então não tem segredo. Então, se você não supervisionar, sabe aquilo que eu falei na empresa? Acontece em casa também. Então, se ele ficar bravo porque você pediu a senha, olha que nesse angu tem caroço. Se ela não quiser te dar a senha, tome cuidado. Então, a gente precisa ser supervisionado. A minha mulher me supervisionando me torna mais responsável. Você sabe, é Nandinho. Ela sabe. Ih, vou ter que mudar. Vou ter que falar. Vai, eu vou ter que correr. O Fábio sabe também, é o Fábio que faz tudo. Mas então, pessoal, eu quero chamar você que tem feito uma rota de isolamento e ficado sozinho, vem pra frente. Pastor, eu quero orar com você. Nós vamos unir as nossas forças aqui hoje, como as pombas. Vamos trabalhar, não é em bando não, tá? Eu usei a linguagem das pombas, mas a linguagem aqui do discipulado é equipe. Amém? Olha aqui pro pastor. Jesus poderia, naquela pesca maravilhosa, deixar vir os peixes que cabiam no barco de Pedro. Mas Jesus fez questão de mandar tanto peixe que não coube no barco de Pedro, de maneira que o barco estava indo a pique. O que aconteceu? Ele teve que chamar outros barquinhos para ajudar ele. Sabe o que Jesus vai me ensinando? Pedro, não é sozinho, é em equipe. Então nós temos que ser uma equipe. Então Deus está te chamando hoje para você sair da rota do isolamento. Vamos trabalhar em equipe. Esse é o primeiro grupo que eu quero chamar. Aliás, a primeira equipe que eu quero chamar. Vamos tirar essa palavra grupo do nosso linguajar. Mas eu quero chamar você também, que precisa firmar a sua aliança aqui hoje. Se você quebrou a sua aliança, hoje é uma noite de reconciliação. Ok? Mas de repente você é casado, é noivo, é namorado, a sua aliança estava meio frouxa já. Você estava sentindo que essa aliança ia se desfazer. Então hoje é uma noite de você confirmar a sua aliança. Você irmão, você irmã, que entendeu que o nosso Deus é um Deus de aliança, e hoje você quer firmar
e vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Por favor. Casais, casados, casais de namorados, casais de noivos, discípulo que quer firmar a sua aliança com o seu discipulador, com o seu líder. Chama o teu líder e diz assim: meu líder, eu tenho uma aliança contigo. E vem os dois aqui na frente para receber oração. Chama a sua líder e diz assim: eu tenho uma aliança contigo. E vem as duas aqui na frente. Hoje à noite de nós firmarmos essa aliança. As pombas estão nos ensinando. Pastor, eu aprendi com as pombas hoje, pastor. Então sai do teu lugar, vem para cá. Levanta esse louvor, meu filho. E começa a meditar nesse louvor agora. Daqui a pouco eu vou dar para você. Levanta, meu filho, dá mais som. Escute esse hino. Deixa Deus falar com você através dessa canção agora. Você recebeu a palavra, você recebeu a comida. Receba isso como uma sobremesa, essa canção agora. Escute. Isso. Olha o que ele está aqui dizendo. Ele está dizendo a você que você precisa deixá-lo reinar no teu coração. Ele é o único Deus de paz. É Ele que vai trazer a você aquilo que você precisa. A solução não está aí fora. A solução está aqui. A solução não está no isolamento. A solução está na união. A solução não está em quebra de aliança. A solução está em firmarmos a nossa aliança. Ouça. Ele vai se manifestar de uma forma sobrenatural aqui hoje. Você vai. As pombinhas de Jeová. Cadê? Tem pombinha que vai bater asa hoje e vai voar nas asas do Espírito. Aleluia.
em forma corpórea de uma pomba. Então, o Espírito Santo também é como uma pomba. Jesus também é como uma pomba, porque ele, o Pai, o Espírito Santo são um. Ele disse, ele e o Pai somos um. Então, quando eles nos ensinam como uma pomba, é porque, de uma forma, metaforicamente falando, os três também são como as pombas. Agora, quando eu quero atrair as pombas lá em casa, sabe o que eu faço, Emerson? Eu jogo milho. As pombas estão longe assim, sabe? Sabe Fernando, o futuro advogado da Comunidade Batista do Nárnia? As pombas estão longe assim, Fernando. Eu pego as pombas, aliás, eu pego o milho, Fábio, pego o milho assim e jogo. Jogou o milho, atrai as pombas. Eu disse que os três também são como as. O Espírito se manifestou em forma corpórea como uma pomba. Então, quando eu quero atrair a pomba, eu jogo milho. Quando eu quero atrair a glória de Deus, eu glorifico. Glória a Deus! Eu glorifico. Eu atraio as pombinhas, fisicamente falando, com milho. Mas eu atraio os três pombos. Nesses 2 domingos nós falamos sobre as pombas. Aprendemos. O Senhor foi quem as criou. E através das mesmas, o Senhor nos trouxe lições que com certeza, Pai, trarão um crescimento muito grande para as nossas vidas. Nós aprendemos aqui, Senhor, a simplicidade da pomba. Aprendemos a maneira com que a pomba transmite esperança. Aprendemos aqui hoje, Pai, a união das pombas. E aprendemos aqui hoje a fidelidade das pombas. Mas tudo isso, Pai, nós sabemos que tem abundância para ser derramado sobre a tua igreja. Nós sabemos que as lições, os exemplos
foram dados concernentes às pombas. Mas a tua palavra diz: se alguém quer alguma coisa, ele tem que pedir ao Pai das luzes, o qual lhes dará gratuitamente. E nós pedimos ao Senhor nesta noite que em nós seja achado, a partir de hoje, essas características das pombas. Queremos ser discípulos, queremos ser imitadores de Cristo. Queremos sair daqui, Pai, como Moisés, uma vez que saiu do monte, a face dele resplandecia, tamanha a glória que estava sobre a vida dele. Ora, Deus, se hoje nós aprendemos contigo mais uma vez, e se a glória do Senhor está aqui, quando sairmos desse lugar, que a glória do Senhor resplandeça na face de cada um. Eu abençoo todas as famílias aqui hoje, e eu faço essa oração agora, em nome de Jesus. Todos digam amém. Você pode abraçar o teu irmão para encerrar. Amém. Deus abençoe vocês.